Olá, eu sou o João Schlemper, sou pastor sinodal no Centro do Centro Sul Catarinense e neste fim de semana eu fui convidado pelo pastor André para dar sequência à nossa série de mensagens da comunidade Encontro intitulada Antes que a Casa Caia. Eu já sou pastor há 24 anos e nesse período de pastorado em 3 comunidades diferentes, 2 comunidades e agora no Sínodo, eu pude acompanhar muitas tragédias familiares, em muitas casas onde parece que caiu de fato. Famílias desfeitas, tragédias pessoais, uma casa onde uma mãe, em um curto intervalo de tempo, perdeu 2 filhos seguidos em acidente. Também casais vivendo situações dramáticas no relacionamento, no seu relacionamento ou com os filhos, situações de enfermidade que parecia ou parece que não curam, ou quando cura daqui a pouco vem uma outra enfermidade, conflitos familiares que atravessam gerações e se repetem de um ano para o outro, de uma geração para outra. E a pergunta, o que provoca tanta tragédia? Evidentemente que nesses 24 anos também tive muitas histórias maravilhosas em famílias, lares que foram profundamente transformados e vivem hoje em harmonia, vivem bem, casais que estavam se separando e decidiram não separar e hoje vivem plenamente o casamento. Também pude perceber milagres de restauração de saúde, seja da forma ordinária, quando a gente usa da medicina, seja de forma extraordinária, quando Deus faz milagre. Também pude perceber isso. Famílias que estavam vivendo com dificuldade financeira e aprenderam a administrar bem os seus recursos e hoje estão bem. Então tem histórias de tragédias, mas tem histórias de milagres também. A pergunta para o dia de hoje é, afinal de contas, o que eu fiz para merecer isso quando a gente tem uma tragédia pessoal? Como pastor, e talvez se você já foi liderança de uma comunidade cristã, você também já ouviu isso. Quando há uma tragédia, uma desgraça, uma dificuldade pessoal, a pergunta é, o que eu fiz, afinal de contas, para merecer isso? Por que Deus permitiu esse sofrimento na minha vida? Tem uma história, a pessoa permitiu que eu contasse essa história aqui. Hoje é presidente da comunidade da nossa igreja em Biguaçu, da igreja luterana. Há mais de uma década, os pais desta presidente tiveram uma situação trágica, tinha um assalto à noite e o assaltante entrou no quarto do casal, 77 e 76 anos, e eles se assustaram com isso e acenderam a luz e a pessoa estava armada e deu um tiro e com um único tiro matou o casal, os dois. Foi uma situação trágica, uma violência, a família ficou inconformada e de forma justa, inclusive bastante revoltada com essa situação. A gente busca justiça, a gente tenta responder perguntas. Eu lembro que depois de uma semana ou 2 que aconteceu essa tragédia, fizemos o sepultamento dos pais dela. A pergunta é, por que Deus permitiu isso? Por que Deus permite uma tragédia dessa para esse casal? E por trás dessa pergunta tem uma crueldade nossa também, que é difícil. Quando a gente pergunta por que eu estou sofrendo isso, ou por que Deus permitiu isso, nós estamos dizendo, nós somos culpados disso? Ou seria Deus o culpado das tragédias? Evidentemente que para a família da presidente da nossa comunidade, é um processo de restauração e dor que ainda não cicatrizou bem. Mas a pergunta que a gente faz, por que Deus permitiu isso, ela não está bem correta também. Porque do ponto de vista bíblico, Deus nunca permitiu a violência. Inclusive tem um mandamento bíblico que proíbe o homicídio. Então Deus não permite o homicídio. A desobediência humana, a rebelião
desde Adão e Eva, faz com que a gente tenha tragédias assim e violência, mas não é permissão de Deus. Deus é contrário à violência, é contrário ao homicídio, e o quinto mandamento deixa isso também muito claro. Na semana passada, no último culto, o pastor André falou neste tema, antes que a casa caia, ele falou de uma temática herança invisível, e ali ele expressou e mostrou que alguns comportamentos que os pais têm deixam de herança para os seus filhos, comportamentos bons e ruins, atitudes que engrandecem, atitudes que envergonham, que os pais deixam para os filhos, e nós temos essas marcas dos nossos pais, e também deixamos as mesmas marcas nos filhos, aqueles que têm filhos. Lembrei, quando ele estava pregando na semana passada, de uma situação. Eu fui pastor no Alto Vale, aqui em Santa Catarina, no Brasil, e visitávamos, certa ocasião, um pastor na cidade de Tuporanga. Estávamos na sala dele tomando café com a família, tinha outros pastores, e aí eu expressei no momento, ele tem um filho, na ocasião 10, 12 anos, eu disse: pastor, esse menino é muito parecido contigo, é a tua cara. E ele riu um pouco e disse: não sei se você sabe, mas ele é adotado. Por que eu pensei que ele era tão parecido? Porque o jeito que o menino falava, a forma de se vestir, era muito parecido com aquele pastor. Tanto que eu acabei identificando como se fossem traços físicos, traços de comportamento. Está aqui um exemplo de que a gente pode deixar uma herança visível, uma herança invisível boa para nossos filhos também. E o pastor André concluiu dizendo na semana passada que as nossas heranças, também as marcas ruins que deixarem nós, ou que nós deixaremos em nossos filhos, também estas em Cristo Jesus são redimidas, Há redenção, sim. Voltamos então ao tema nosso. E existe maldição hereditária, que é a temática desse dia hoje. Corre por aí nas redes sociais, você já viu essa fala e tem muitas explicações sobre essa pergunta: existe maldição hereditária, afinal de contas? Que é a maldição de um pecado, um comportamento equivocado com nossos pais, avós, bisavós, pessoas que talvez nós nem conhecemos, que tiveram no seu tempo, e que isso trouxe uma punição irreversível por 3, 4 gerações. A pergunta: existe isso? E essa teologia, essa fala, ela costuma surgir de um texto que está dentro do texto dos 10 mandamentos que nós encontramos na Bíblia. Eu quero convidar você a ler junto comigo, então, esses 2 versículos que fazem parte do primeiro mandamento. Sobre essa pergunta: existe maldição hereditária? Está em Êxodo capítulo 20, do Antigo Testamento, o segundo livro. Capítulo 20, eu vou ler o versículo 5 e 6. O capítulo todo, a primeira parte, trata os 10 mandamentos. Você pode conferir depois. Diz assim, no versículo 5: não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, o seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia até 1000 geração daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Antes de nós olharmos essa pergunta, nós precisamos olhar então o contexto desse versículo aqui. Isso é importante quando a gente vai ler a Bíblia, sempre olhar o contexto. O contexto desses 2 versos é os 10 mandamentos que estão em Êxodo 20. Depois de 400 anos que os filhos de Deus, o povo de Israel, os filhos de Abraão, Isaque e aqueles 12 filhos de Jacó, estiveram escravos no Egito, foram libertados por mão do profeta Moisés, eles estavam agora indo em direção àquilo que é chamado de terra prometida, aquilo que estava na Palestina, e Deus então chama o povo e dá para ele 10 orientações de liberdade. Deus chama aquele povo e diz: vocês estavam escravos, mas o plano de Deus não foi a escravidão. O plano de Deus foi a liberdade. E lá em Gênesis capítulo 1 e 2, nós vemos como é que viviam as pessoas em liberdade. Não precisavam adorar outros deuses porque conheciam o Senhor. Podiam descansar no dia de descanso. Honravam seus pais, não havia violência, morte, homicídio, por isso não matavam.
os casamentos eram cuidados, não havia adultério, não havia roubo, apropriação de um bem do outro, não havia calúnia para prejudicar a honra e a imagem de alguém, as pessoas não invejavam, ou seja, havia uma liberdade. Agora Deus chama Moisés e dá para ele também essas leis de liberdade. Por isso, os 10 mandamentos são os mandamentos da liberdade para o povo não precisar mais voltar a viver como vivia no tempo da escravidão. E o primeiro mandamento que esses 2 versículos tratam é justamente esse mandamento da liberdade. Desde Adão e Eva, quando o ser humano se rebelou contra o seu Criador, o ser humano tenta a idolatria, seja fazendo objetos à sua imaginação para adorar e dizer isto é meu Deus, ou adorando a si próprio, como foi Adão e Eva, que eles queriam ser deuses de si. Eles queriam decidir o que era certo, o que era errado, saber o bem e o mal e poder decidir sobre o bem e o mal. Ser donos do seu próprio destino. E esta foi o pecado lá de Adão e Eva e o pecado original. Mas agora a gente pode ser livre, não precisa mais seguir os próprios pensamentos, a própria decisão. Pode confiar naquele que nos criou. Isso é liberdade. E neste contexto vem esse versículo. Nós não vamos adorar, diz o texto bíblico. Nós vamos buscar, porque Deus é um Deus zeloso. Por isso, o versículo 5 do texto que a gente lê vem dentro deste contexto. Um Deus zeloso, segundo o texto bíblico que a gente leu, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. O que significa isso? A palavra visitar aqui, ela, evidentemente, você pode saber que a Bíblia não foi escrita em português, veio de uma outra língua, a língua hebraica, que não é mais falada daquele jeito nos dias de hoje. E a palavra visitar aqui é uma palavra do hebraico, pakat, que significa que ele imputou, é como se fosse uma pessoa contadora que foi pegar lá as contas da empresa e percebeu que alguém estava devendo algo, analisar, e agora vai cobrar a dívida do outro. É esta palavra aqui. Ou seja, releve que o pecado que alguém cometeu, ele é cobrado então por 3 e 4 gerações. A questão, quando então alguém fez a teologia desse texto, é irreversível se o meu avô, o meu bisavô, o meu trisavô cometeu um equívoco, eu vou ter que pagar pelo equívoco dele de forma irreversível? Vai ser cobrado? Mas o próprio texto já dá esta ideia que essa teologia é equivocada. Quando diz 3, 4 gerações, está dizendo sim, é possível quebrar o ciclo da maldição. Não é irreversível essa condenação. É possível sim quebrar o ciclo. Já no Novo Testamento, num dos livros que contam a história de Jesus, que é o livro de João, o Evangelho de João, no capítulo 9 nós percebemos isso. Havia lá um cego de nascença que encontrou com Jesus, os seus discípulos, e aí vem a pergunta dos discípulos para Jesus: quem pecou? Foi ele ou foi seus pais, para que ele nascesse cego? Havia naquele tempo de Jesus também essa teologia popular de que quando alguém sofreu, era consequência, um sofrimento pontual, era consequência do pecado dele ou de uma pessoa da geração anterior ou de algumas gerações anteriores. E a resposta de Jesus ali em João é: nem ele, nem seus pais. Também no Antigo Testamento nós temos alguns textos que apontam para isso. Tem um profeta que viveu mais ou menos 620 anos antes de Jesus, chamado Jeremias, e tem um livro dele na parte da Bíblia que chamamos de Antigo Testamento. E no capítulo 31 de Jeremias nós temos um discurso inteiro falando da nova aliança que Deus estaria fazendo com o seu povo. Hoje sabemos que essa nova aliança foi feita em Cristo Jesus. Aí o profeta Jeremias, lá no versículo 29 e 30, ele está falando justamente desse tema, de que nós podemos romper com os pecados que os nossos pais e avós fizeram em Cristo Jesus. Porque tinha também no tempo do profeta Jeremias uma teologia que corria na boca do povo, que dizia assim, que os pais comeram uma fruta verde e embotou o dente dos filhos. O que é embotar? É travar. Sabe quando você comeu a fruta verde e trava na boca? Isso é embotar. Olha o que diz o texto: naqueles dias,
quando vier essa nova aliança, já não dirão: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Ou seja, a promessa é de que o equívoco da geração anterior não vai ter consequências para a próxima geração. Esse texto a gente percebe. Tem outros textos do Antigo Testamento, lá em Ezequiel, capítulo 18, versículo 20, também diz que a iniquidade dos pais não será punida nos filhos, e assim outros textos bíblicos. Com isso eu estou dizendo que não se sustenta essa teologia que corre às vezes no pensamento das pessoas, ou na boca, ou até nas redes sociais, de que uma maldição, um pecado cometido, um equívoco cometido pelos nossos antepassados, tem uma consequência irreversível na nossa vida. Não se sustenta essa teologia. Então a pergunta inicial volta aqui. Então por que sofremos? Por que, afinal de contas, você sofre? Por que tem pais que perdem seus filhos? Por que pessoas têm que lutar a vida inteira com uma depressão e não cura, parece? Por que tem tantos relacionamentos conflituosos que geram dores e cicatrizes e marcas que não passam a vida inteira? Porque a fome, a injustiça, a guerra que ceifa milhões de vidas. Por que temos isso? Por que sofremos? A pergunta retorna. Bom, a resposta para essa pergunta, em primeiro lugar, nós sofremos não por causa de um pecado pontual que eu e você temos feito aqui neste mundo, ou nossos antepassados, mas desde a rebelião de Adão e Eva, quando o ser humano decidiu se afastar do seu Criador, o sofrimento entrou no mundo, a morte entrou no mundo. Não era para ser assim. Deus não nos criou para o sofrimento, Deus nos criou para viver com Ele a vida eterna, viver uns com os outros em harmonia, viver na criação de Deus em harmonia. Mas desde a rebelião de Adão e Eva nós sofremos sim. Conforme diz o apóstolo Paulo, num texto conhecido, o apóstolo Paulo foi missionário da igreja primitiva, da primeira igreja, e ele escreveu uma carta para a igreja de Roma, por isso carta de Paulo aos Romanos, e aí no capítulo 6, o versículo 23, Paulo diz: porque o salário do pecado é a morte, ou seja, a punição desde Adão e Eva é morrermos. O sofrimento é a consequência da rebelião humana, não do pecado pessoal. E por isso todos nós sofremos, não por causa de uma coisa pessoal, mas por causa do pecado humano. Nós sofremos por causa de erros que nós mesmos cometemos, equívocos que a gente comete, a gente traz sofrimento por causa disso. Podemos sofrer por causa de equívocos do mundo, de outras pessoas, como foi o caso dos pais da nossa presidente na comunidade de Biguaçu, que tiveram essa casa assaltada e foram brutalmente assassinados. Nós sofremos por culpa dos outros também. Nós sofremos também por causa desse mundo que é instável, doenças. Eu mesmo estive doente há um ano atrás, fiquei bastante tempo doente, precisei me tratar. Pessoas ficam com depressão. É um mundo instável, não há culpa pessoal de alguém, mas é do mundo que nós vivemos desde Adão e Eva, por isso nós sofremos. A boa notícia é que o sofrimento não é o ponto final da história. A morte não é o ponto final, porque Paulo disse, no texto de Romanos capítulo 6, verso 23, o salário do pecado é a morte, mas o presente, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A vida eterna que nós temos em Cristo Jesus, nosso Senhor. A maldição do pecado, desde Adão e Eva, ela foi eliminada, foi crucificada em Cristo Jesus. E isto é a maravilhosa graça. Essa é uma graça incontável. Voltemos lá para o texto de Êxodo, capítulo 20, versículos 5 e 6. Se no versículo 5 diz que Deus visita e imputa a iniquidade dos pais, dos filhos da terceira e quarta geração, veja a maravilhosa graça do versículo 6. E eu faço misericórdia até 1000 gerações. É incomparável a bondade de Deus com o juízo. O texto não está querendo dizer que Deus faz juízo por 3 e 4 gerações, mas a ênfase do texto é a misericórdia, 1000 gerações. A bondosa graça. Não é irreversível a maldição,
dos pais nos filhos, ela pode ser interrompida, o ciclo de maldição. O ciclo de comportamento é interrompido em Cristo Jesus. Por causa de Cristo Jesus, nós temos liberdade. Tem uma outra carta que este mesmo Paulo escreveu para as igrejas da Galácia, por isso chama-se Carta de Paulo aos Gálatas, no Novo Testamento. No capítulo 3, versículo 13, diz que em Cristo Jesus, todas as nossas maldições foram pregadas na cruz. O pecado, a pena, a punição que estava para mim foi colocada sobre ele. E por isso eu posso viver livre. É reversível. Seja aqueles comportamentos equivocados dos nossos pais sobre nós, em Cristo Jesus é redimido, até os comportamentos equivocados que eu posso ter deixado de marca ruim para os meus filhos, em Cristo Jesus, é reversível, é redimido, é perdoado, porque eu tenho filhos também, talvez alguns que estão nos assistindo também têm filhos. O pecado dos pais também é redimido nos filhos. E os meus filhos também têm a possibilidade da redenção. Esta é a maravilhosa graça. Não há consequências. O sofrimento que nós temos faz parte do mundo. Mas a boa notícia é que em Cristo Jesus nós temos promessa de vida eterna. Algumas consequências teremos aqui ainda. E se Jesus não voltar, eu e você passaremos em algum momento pela morte. Como consequência do pecado. Mas não é o ponto final. A morte não é o ponto final. A promessa da ressurreição. E para lá nós olhamos para a eternidade, quando não haverá mais sofrimento nenhum. Em Cristo Jesus a gente começa a experimentar já esta liberdade aqui neste mundo. E vamos para a eternidade. Quero concluir contando uma história do meu bisavô paterno. O pai da minha avó, a mãe do meu pai. Então, meu pai, a mãe dele, chamava Helena, sobrenome Schlesser, o pai dela, chamava Davi. Nasceu numa cidade aqui em Santa Catarina, chamada Águas Mornas. E em algum momento, nós não sabemos quando, algum pastor evangelista passou lá na região deles, hoje chama Teresópolis, naquele tempo chamava diferente, e evangelizou a família do meu bisavô. Meu bisavô casou, teve filhos, uma porção de filhos. Um desses filhos, uma filha chamada Helena, também foi evangelizada pelo meu avô, porque ele estava em Cristo Jesus. Minha avó casou com meu avô, teve uma porção de filhos, e eles evangelizaram os seus filhos. Um deles é o meu pai, casou com minha mãe, evangelizaram os seus filhos, chegou a mim. Os irmãos da minha avó foram morar, a maior parte deles, numa cidade chamada Poço Redondo, estão lá até hoje. Eles já estão todos falecidos, já são os filhos deles que estão lá. Certa vez tentamos mapear quase 200 pessoas dos seus descendentes, desse meu bisavô, andam com Cristo Jesus. Porque uma pessoa rompeu o ciclo, abençoou tanta gente. Tem um pregador, disse que de um pregador americano chamado Jonathan Edwards, no século XVIII, em torno de 1750, em uma de suas pregações sobre família, ele fazia pregações sobre isso, ele teria dito: se você não quer se converter por amor à sua alma, converta-se por amor aos seus filhos. Olha só, quando a gente rompe o ciclo de maldição do comportamento das heranças invisíveis, em Cristo Jesus, a gente abençoa tanta gente. O fato do meu bisavô ter andado com Cristo Jesus chegou até mim e tantos outros de nossa família. E histórias como essa eu já ouvi muitas por aí. Tem muitas histórias onde uma pessoa rompeu o ciclo e abençoou tantas pessoas no entorno. Em Cristo Jesus é possível fazer isso. Por isso o convite para você: venha a Cristo Jesus, coloque ali a sua maldição, permita que Ele redima o seu passado, o comportamento que você recebeu. Porque na cruz de Cristo tem perdão. Na cruz de Cristo tem restauração de vida que já começa neste mundo e você vai experimentar já agora. Na cruz de Cristo tem bênção
e a promessa de uma graça superabundante que elimina qualquer maldição. Não existe maldição irreversível. Tudo em Cristo Jesus é perdoado, restaurado e tem a chance de começar uma vida nova. Que Deus abençoe você e abençoe sua família, e este convite é estendido a você e a todos aqueles que estão em tua volta. Amém.